Além de estrangeiro na cultura portuguesa, eu vou trabalhar, sobretudo, os séculos XVIII, XIX e XX, 1750 e 1950. Esta barreira temporal poderia ser outra. Esta foi escolhida porque 1750 é um marco. 1950 também pode ser um marco no que diz respeito à relação de Portugal com a Europa. Então foi a estratégia que utilizei para definir esse limite temporal. Vou fazer uma pergunta e quero que me respondam imediatamente, em 2 segundos, a primeira coisa que vos vem à cabeça. O que é o estrangeiro? Já. Uma pessoa de fora do país. Eu esperava que me dissessem ao outro. Mas pronto, já lá vamos. De facto, estrangeiro vem do latim extraneus, que vem de fora. Posso só que é dizer, estranho. Cristiana, eu acho que sim, de facto é o outro, mas não naquele sentido abstrato ou conceptual que a filosofia se dá, mas não, eu defino muito mais o estrangeiro a limites geográficos. Foi por isso que eu, e não sei se os outros não dizem imediatamente o outro, porque o outro para mim tem uma conotação muito mais conceptual. Deixem-me só guardem as perguntas para daqui a meia hora. Mas não te esqueças disso. Portanto, extraneus, que vem de fora, que é estranho, que é diferente, estrangeiro, de facto. Também de externos, também significa estrangeiro, exterior, exótico, diferente. Mas existe uma palavra em latim, que é hostis, que tem um duplo significado, não só de estrangeiro, mas também de inimigo. E é essa questão que é muito interessante jogar com o conceito de estrangeiro. Portanto, temos este duplo significado, aquilo que é estranho, que é diferente, mas também o inimigo. De certa forma, estes dois significados se confundem no conceito de bárbaro, sobretudo o bárbaro que encontramos nas histórias de Heródoto. Como saberão, a palavra bárbaros é de formação onomatopaica, que imitava a maneira de falar das crianças, o barbar. Era uma representação de um som ininteligível e, de facto, na Grécia Antiga, a linguagem, o pensamento e a razão encontravam-se consubstanciados no conceito de logos. E o facto de existir um povo que falava uma língua que não se percebia tornava-o, de certa forma, perante a visão grega, destituído de razão, como se essa pessoa fosse irracional. E por essa via, o estrangeiro bárbaro passou também a ter uma conotação de inferioridade. Sobretudo, neste período que nos fala Heródoto nas histórias, o bárbaro era conotado com o não grego e, sobretudo por causa da experiência com as guerras medo-persas, o bárbaro era o grande inimigo. Aquilo foi muito forte. Os gregos criaram uma espécie de... que também foi muito emocional, mas ficou mesmo enraizado na cultura essa questão da guerra medo-persa e do medo da ameaça constante, a ameaça da liberdade grega, a possibilidade de invasão do mundo grego pelos persas. Portanto, agora, voltando àquela questão que é o estrangeiro é o outro, mas o outro nem sempre é o estrangeiro. Irá muito mais além. Ou seja, ele é diferente de mim, mas não é propriamente estrangeiro, é outro. Isto tem a ver com uma experiência que uma vez fiz por causa de uma aula de filosofia, e isto, usando uma expressão que a professora Anabela utilizaria, eu posso me letrar. Ela usa esta expressão no editorial da revista Letras com Vida número 5, eu posso me letrar. Ou seja, não sei se já experimentaram fazer uma experiência que é coloquem-se à frente de um espelho e imaginem que são outra pessoa a olhar para vós. E de repente criam uma sensação de estranheza, como se não vos reconhecesse. Não, se imaginar que somos outra pessoa, se olhares, pelo menos eu quando era miúda fazia isto, se olhares durante muito tempo, para ti parece deixas que... de te reconhecer Exatamente. e transformas-te e estranhas-te. Portanto, neste sentido, o estrangeiro será apenas uma das manifestações do outro. A respeito disto, existem algumas línguas europeias da zona do Mediterrâneo que expressam esta realidade
de eu que sou outro também, nomeadamente no italiano, no francês e no espanhol, nos sintagmas noi altri, eu não sei assim pronunciar muito bem, não é? Noi altri, nós outros e nos outros, que é curioso ver esta expressão que eles utilizam. E isto tem sido objeto de estudo por um senhor italiano, eu sei que o sobrenome é Kniski, mas não me recordo o primeiro nome, mas tem sido estudado também por um grupo de professores da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, num projeto de investigação. Eu vou ler porque não sei de cor o nome, que é a representação do outro e identidade, um estudo de imagens na narração de viagens. Trata sobretudo da imagem que o outro tem de nós, mas foi a partir da leitura de alguns textos produzidos no âmbito desse projeto que de facto me deparei com esta ideia de nós que somos outros e que tem expressão precisamente nessas línguas, no noi altri, nos outros e etc. É muito curioso a ver isso espelhado na Europa, noutros países europeus, e achei bastante curioso e é de facto algo que eu gostaria até de aprofundar. A respeito disto também, a imagem do estrangeiro tem sido estudada, não de forma sistemática, mas tem sido bastante estudada no âmbito das literaturas comparadas. A escola francesa, principalmente, este tema tem merecido especial atenção, também no âmbito das literaturas comparadas, embora eles chamem sempre a atenção para o facto de haver aqui uma relação muito próxima com a história, com a sociologia, com a antropologia, mas é sempre estudado no âmbito da literatura comparada. E tem, de facto, produzido várias obras coletivas com a participação de vários autores. E eu trago aqui alguns exemplos que podem dar uma vista de olhos. É a imagem do estrangeiro na literatura francesa, o outro em imagens, com estereótipos, e o primeiro capítulo deste primeiro livro é que fala sobretudo sobre a ideia de estrangeiro também na literatura. É curioso ver, de facto, sobretudo em França, como este é um estudo que já vem sendo feito desde os anos 70, pelo menos, ou anterior. E daí vemos essa necessidade que existe de se estudar este fenómeno que é o estrangeiro na nossa cultura. E em Portugal existem, que eu conheça, 2 grupos de investigação que o fazem, mas ou fazem na perspectiva de o que os outros pensam de nós, ou então apenas no âmbito das literaturas de viagem. De uma forma mais sistemática e no âmbito da história, mesmo da história, estudar o fenómeno, como é que ele se concretiza nos discursos literários, isso já não tem sido feito apenas pontualmente num outro caso. E é isso que eu pretendo fazer na minha tese de doutoramento. Portanto, quem são os estrangeiros? Primeira questão. No âmbito da cultura portuguesa e daquilo que até agora tenho estudado, o estrangeiro será o inimigo. E a respeito disso, trago também aqui outro livrinho, de Humberto Eco, que é Construir o Inimigo, que também depois peço para passarem. Podem até ver as páginas que estão marcadas com post-it. Humberto Eco diz: ter um inimigo é importante não apenas para definir a nossa identidade, mas também para arranjarmos um obstáculo em relação ao qual seja medido o nosso sistema de valores e para mostrar ao afrontá-lo o nosso valor. Portanto, quando o inimigo não existe, é preciso criá-lo. Eu utilizei esta frase até como epígrafe num artigo que fiz sobre o anti-ultramontanismo, o anticlericalismo, anti-jesuitismo, porque de facto o jesuíta é aquele estrangeiro por excelência que não só é estrangeiro porque obedece ao poder romano, mas também é estrangeiro porque é o inimigo, é o conspirador, é o bode expiatório, é o estrangeiro por excelência na cultura portuguesa. Então, inimigos, temos o castelhano, que António Sardinha diz que é o vizinho cobiçoso. Temos o judeu, que António Sardinha, que é uma ótima fonte para estudar o estrangeiro, António Sardinha diz que é o estrangeiro do interior. Temos o jesuíta, que já falei. Isto em relação ao estrangeiro inimigo. O estrangeiro, que também pode ser modelo. Temos, sobretudo, os ingleses, os franceses. Temos, com menor representação, pelo menos que eu tenho visto,
os holandeses e os italianos, sendo estes, sobretudo, com representação nos autores chamados estrangeirados, e os italianos, sobretudo, com Verneuil, que começa o verdadeiro método dizendo eu sou italiano, é assim que ele sente-se italiano, e para ele os italianos são fantásticos em tudo e os portugueses em nada. Terceiro, o inimigo, o estrangeiro pode ser inimigo, mas também pode ser modelo. Isto tem que ver, por exemplo, a questão da Inglaterra. E o Luís Eduardo Oliveira, nosso conhecido na maioria, estudou isso muito bem, que é os ingleses, acho que usa esta expressão que é o aliado desleal. E isto assenta-se muito no período pombalino, que é a tentativa de manter a Inglaterra como aliada, mas sempre com o pé de trás, porque eles são sempre uma ameaça também. E depois os franceses, quer dizer, temos as invasões, mas depois, no período das invasões, temos aqueles que são totalmente contra os franceses, mas são aqueles que são chamados afrancesados, que até acham que será muito bom para Portugal os franceses tomarem conta disto, porque viram os ideais e Portugal progredirá e será fantástico. Enfim, também entre os integralistas, sobretudo a obra do Sardinha, que é aquela que conheço melhor, como é que se chama a obra? Como é que se chama aquela obra do Sardinha? Teoria da Nacionalidade. Das raças, não é? É mais ou menos isso. Ele refere-se aos franceses, é totalmente contra os franceses, sobretudo contra a influência francesa em Portugal, mas sobretudo por causa dos ideais da Revolução Francesa que chegaram, tanto que quando ele relata as invasões francesas, ele nunca refere a ajuda inglesa, porque não convém dizer que um estrangeiro esteve cá e que ajudou-nos a expulsar os franceses. O estrangeiro também pode ser o conspirador. Neste caso será o jesuíta, será o judeu, será o maçom, e para isso eu trago até aqui, é só uma fotocópia com o índice desta obra que é fantástica, que é Os Mitos e Mitologias Políticas, de Raul Girardet, sobretudo o capítulo A Conspiração, em que ele fala no âmbito da história de França, não é? Fala precisamente sobre a conspiração judaica, a jesuítica e franco-maçónica, e que depois é curioso que isso é encontrado numa obra do Humberto Eco, não sei se já tinham lido, que é o Cemitério de Praga. E é curioso ver como o Humberto Eco usa precisamente o mesmo motivo, e quem lê esse capítulo e o Cemitério de Praga encontra logo semelhanças fantásticas. O estrangeiro conspirador poderá corresponder também ao bote expiatório, de certa forma acabam por estar relacionados. Ele conspira, portanto vamos criar um movimento contra, ele será o bote expiatório de algo. E a esse respeito trago fotocopiado o Bouc émissaire de René Girard. Ainda não li, mas pronto, sei do que trata, e será sem dúvida uma obra que para este estudo será fundamental. Outra questão: como determinar os tipos de estrangeiro? No fundo é isso que eu vou tentar fazer, porque eu não posso simplesmente vejo as obras do corpus que estabeleci e encontro esporadicamente uma referência aos alemães, por exemplo. Até agora não encontrei, com exceção do Verneuil, não encontrei referências a alemães até ao momento. Mas, quer dizer, não basta, é preciso que haja, que constitua um fenómeno, é preciso que tenha expressão na literatura, na literatura mais de caráter político, que se tenha produzido um debate em torno desse fenómeno, que haja discurso, que haja uma opinião, para que possa considerar que há ali um tipo de estrangeiro. Posto isto, agora a parte que a mim mais me interessa, e é daí que eu espero que tenha algum contributo desta sessão, aos problemas que surgiram e que eu tentei resolver. Em primeiro lugar, foi a definição do corpus, que não foi propriamente fácil.
Tendo em conta este período alargado, que é 1750 a 1950, que obras, que autores é que eu poderia tratar? Toda a literatura? Isso seria absolutamente louco, não é? Que autores, que obras? Juntamente com os meus orientadores, o professor José Eduardo e o professor Ernesto Castro Leal, chegámos a uma estratégia que, no sentido de limitar o corpus, e limitar como? Sendo impossível abarcar todas as obras, porque senão nunca mais acabaria, cingir-me apenas àquelas que são consideradas representativas e com recepção na história das ideias do pensamento político. Sobre o pensamento político e social português. No fundo, eu iria criar um corpus daqueles que pensam o estrangeiro. Mas para criar esse corpus eu também não poderia surgir da minha cabeça, não teria poder nem sabedoria para tal. E com consciência de que o corpus que eu criei não é definitivo, vai sofrendo alterações à medida que eu vou lendo as obras, provavelmente muitas delas eu acabo por perceber que não têm qualquer fundamento, e irei descobrir outras que se calhar me servirão muito melhor. Para definir esse corpus, e aconselhada também pelos orientadores, utilizei obras como Portugal como Problema, Europa segundo Portugal, Pensamento Português Contemporâneo, de Miguel Real, Documentos da Tolerância, que é uma obra que esperemos que virá a lume em breve, História da Literatura Portuguesa, não só de Oscar Lopes, mas também de Carlos Reis, porque eles têm umas ideologias diferentes e isso depois nota-se também. Portanto, a partir destas obras, tentei criar um corpus que me pudesse servir e que ainda não sei se será definitivo e se de facto será este que irei apresentar. De qualquer forma, a minha ideia será, no final da tese, apresentar uma espécie de anexo com os subsídios para o estudo da ideia de estrangeiro na cultura portuguesa e aí pôr corpus mais ou menos à semelhança do que o professor Luís Machado de Abreu procurou fazer até para um livro que eu tenho aqui, que é Os Ensaios Anticlericais. Ele tentou também estabelecer um corpus para o estudo do anticlericalismo. Segundo problema, a abordagem metodológica. Como é que eu faria isto, no fundo? Aconselhada pelo professor Luís Machado de Abreu, que é um grande mestre, decidi utilizar um método da análise de conteúdos, chamado análise de conteúdos, e tenho aqui o livrinho que ele me deu, portanto, cuidadinho com ele, ainda tenho de o entregar. Ou seja, determina-se o tipo de estrangeiro no discurso, a sua caracterização, a forma como ele é caracterizado pelo autor, a argumentação utilizada pelo autor nessa caracterização, se houve a aplicação de estereotipia, como é que ela é aplicada no discurso, por aí. Um dos objetivos finais, de facto, é prescrutar esse fenómeno dos estereótipos criados em torno do estrangeiro. Por exemplo, nós temos aquela ideia do judeu. Quando nós dizemos, epá, tu és um judeu, de onde é que vem essa ideia? Ou do comunista, que é o papão que está debaixo da caminha das crianças e vai comê-las ao pequeno almoço. Também é uma ideia curiosa. E, enfim, em torno do jesuíta há inúmeros estereótipos, sem fim mesmo. Outro problema, e este foi o mais grave, eu até cheguei a falar com o Ricardo Ventura sobre isso e a pedir conselhos, não sei se te recordas, tem que ver com a organização ou a estrutura temática deste trabalho. Como é que eu iria organizar, ou estruturar, por séculos, por períodos, por temas? Primeiro pensei fazer por séculos, o período pombalino primeiro, as invasões francesas, a regeneração e por aí adiante. No entanto, o primeiro problema é a definição de períodos, que isso é sempre uma questão bastante complicada. Quando é que começa um período, quando é que acaba, etc. Depois é o facto de o mesmo tipo de estrangeiro poder coexistir em diferentes períodos. E o que é que eu faria? Eu iria repetir-me? Não iria... É um bocado... Ainda não estou muito satisfeita com a solução que encontrei, mas esse problema seria talvez mais difícil de contornar. Eu dou o exemplo do jesuíta, que no período pombalino é demonizado, no período republicano é supra-demonizado também. Optei por fazer por temas.
E um dia, uma noite, aliás, num jantar com o professor Eduardo, até num caderninho, nós fomos falando sobre isto, eu fui notando até uns temas possíveis, mas também não fiquei totalmente satisfeita e fui estudando, fui vendo, depois em conversas com o professor Ernesto Castro Leal conseguimos chegar a um consenso. Ainda não me satisfaz plenamente, mas vou trabalhando nisso. Ou seja, organizar por tipos de estrangeiro e fazendo naturalmente uma contextualização histórica, isso é fundamental. Eu tenho aqui, só para exemplificar, os tipos de estrangeiros com a organização que em princípio seguirei e que seria num capítulo de introdução, contornos metodológicos, etc. Representações do estrangeiro na cultura portuguesa, 1750 e 1950. Um estrangeiro invasor, que seriam os castelhanos, seriam os franceses. Por acaso é extraordinário ver, é mesmo o medo que existe ainda no século XVIII de uma possível invasão castelhana. A ameaça castelhana é muito presente e isso vê-se sobretudo entre os estrangeirados, que quando aconselham o rei, por exemplo, com medidas, têm sempre em vista a defesa do reino relativamente à Espanha. E é muito curioso ver essa ameaça que está sempre tão presente. Então, os castelhanos, os franceses, depois as invasões francesas e, de certa forma, também é uma invasão, a influência do galicismo ou do francesismo na cultura. Um outro ponto seria o chamado estrangeiro, utilizando a expressão do Luís Eduardo, aliado e desleal, para estudarmos a questão de Inglaterra, que não é muito fácil, mas no período pombalinho é muito interessante ver toda a problemática em torno da Inglaterra. Depois, usando uma expressão do Sardinha, estrangeiro do interior, e estrangeiro do interior seria o judeu, o jesuíta, o maçom, o comunista, o liberal. E depois o estrangeiro como modelo, e aí entrariam também os estrangeirados, porque é sobretudo no discurso produzido pelos chamados estrangeirados que encontramos sempre o estrangeiro como modelo a seguir. Quer franceses, ingleses, alemães, holandeses, italianos, às vezes até os castelhanos, às vezes, mas é mais raro. E pronto, depois para terminar com uma, chamemos, cartografia do estrangeiro na história de Portugal, tendo em conta que cada período tem o seu estrangeiro por excelência e com a determinação dos estereótipos e a explicação desses estereótipos. E como complemento, esse tal corpus que eu espero que um dia venha a ser definitivo. E agora, para terminar, e só para dar um exemplo, eu fiz um levantamento das representações e da tipificação do estrangeiro que encontrei no período pombalino, em obras de Dom Luís de Cunha, Alexandre de Gusmão, António Verney, Ribeiro Sanches, Cartas sobre a Educação da Mocidade e a distinção entre cristãos novos e cristãos velhos. E nestas obras encontrei quer referência aos estrangeirados, Dom Luís de Cunha, ele próprio não é estrangeirado, mas também refere a importância dos estrangeirados, os castelhanos, os franceses, ingleses, holandeses como modelos, a influência da língua francesa, da própria língua francesa em Portugal e de costumes, vista negativamente, a questão dos cristãos novos e da distinção entre cristãos novos e cristãos velhos, sobretudo aqui com Dom Luís da Cunha e com Ribeiro Sanches, a Igreja, as ordens religiosas como estrangeiras, em Alexandre de Gusmão. António Verney é fantástico nisso, porque assume-se logo como estrangeiro, ele assume-se como italiano, refere os modelos que devem ser seguidos, sobretudo italianos e franceses, refere os judeus como ignorantes, os estrangeiros que são mais esclarecidos, modelo italiano, defende a aprendizagem de línguas estrangeiras, a Inglaterra e a Itália, neste caso, por causa da questão da heresia, que também foi um debate importante na altura,
a Inglaterra e a Itália como lugar de onde vinham os hereges. Já falei dos cristãos novos, dos judeus, a Igreja Romana como potência estrangeira, a própria Universidade Portuguesa vista como uma universidade estrangeira, portanto a influência que o estrangeiro tinha na nossa universidade. Enfim, isto apenas para dar alguns exemplos das tipificações e das representações do estrangeiro na cultura portuguesa. E, enfim, isto é, no fundo, o que eu tenho estado a fazer nos últimos tempos e espero que agora me possam trazer novas luzes, novos rumos e novos caminhos, novas ideias e questões que me façam abrir os olhos para outras vias também. Muito obrigada. Obrigado.